Nathalie Neri, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia 20 de novembro, um dia muito importante para a população negra brasileira, porque é o dia da consciência negra, um dia da gente lembrar das nossas lutas, de tudo que foi feito e construído até aqui e pensar no futuro, no que mais a gente deve fazer para alcançar direitos, oportunidades, igualdade racial, enfim. O YouTube Brasil me convidou a fazer esse vídeo muito importante, nesse dia tão especial, indicar 5 pessoas negras que eu admiro muito. E eu escolhi pela primeira vez nesse canal, coisa que eu devia ter feito muito antes, indicar 5 mulheres negras brasileiras que me inspiraram muito academicamente. Nesse vídeo eu vou falar quem foram elas, como eu me conectei com a história delas e mais do que isso, para você conhecer também, eu vou indicar um primeiro livro, um artigo, alguma coisa que eu ache interessante para você também começar a ler. Vai estar tudo na descrição aqui do vídeo, tá? A primeira mulher negra brasileira que eu admiro muito é Sueli Carneiro. Muitos de vocês devem conhecer. Sueli que é filósofa e doutora em educação pela USP e hoje diretora do GLE10, Instituto da Mulher Negra, do qual ela também foi uma das fundadoras originais. A minha primeira conexão com a Sueli também foi um acesso a um dos conceitos que ela trata muito, que é o de epistemicídio, que eu já falei aqui, também cito ela no vídeo sobre negros na universidade. Esse conceito de epistemicídio que a Sueli traz com tanta importância fala sobre o apagamento e a desqualificação da produção intelectual negra na academia. E foi muito importante ter acesso ao conteúdo dela e conseguir lê-la nesse momento da minha vida em que eu li, que era da universidade, porque eu estava questionando muito aquilo que eu estava aprendendo em sala de aula e estava muito incomodada sobre o porquê eu só via determinado tipo de autor, que era branco, europeu, etc. E eu indico para a primeira leitura de Sueli Carneiro um livro que também foi uma das minhas primeiras leituras, que é o Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. É um livro de bolso com alguns textos que ela publicou de 1999 a 2010 e ele é muito incrível porque ele é super curto e ele passa, por exemplo, de mercado de trabalho, gênero, consciência negra global, a direitos humanos, racismo contemporâneo. Então, com certeza é um livro muito simples e muito didático sobre as principais pautas e questões que estavam sendo discutidas no final da década de 90 e início dos anos 2000. O problema é que eu acho que esse livro você só encontra em sebo, se você encontrar, compre. Mas algo muito parecido hoje é o Escritos de uma Vida, também uma coletânea de textos da Sueli, que eu acho que vai pela mesma linha e são os escritos, enfim, da vida inteira dela. Eu ainda não li, mas preciso desse livro. O legado da Sueli Carneiro é muito importante, uma mulher que eu admiro muito e toda vez que eu vejo ela eu fico tremenda. Qualquer leitura que você faça sobre o movimento de mulheres negras no Brasil, você compreende a importância do nome dela. Ela participou de muitos movimentos fundamentais para a afirmação das pautas feministas negras e negras no Brasil. Ela vem teorizando desde a década de 80, não só sobre o movimento feminista, mas também sobre o negro e fazendo as intersecções. Além disso, como eu já disse, a Sueli Carneiro foi uma das fundadoras originais do GLE10, o Instituto da Mulher Negra, uma ONG que já está com mais de 30 anos, vem fazendo um trabalho grandioso. Quando eu comecei a me letrar intelectualmente sobre negritude, o GLE10 foi uma fonte incrível, porque lá tem coletâneas de textos, referências de pensadores, atualidades políticas sobre ser mulher e negra no Brasil, como acho que hoje nenhum outro site tem. A segunda mulher negra brasileira acadêmica que eu admiro muito, que não é só acadêmica, foi muitas outras coisas, nenhuma dessas mulheres foram só acadêmicas. Elas foram ativistas, elas foram políticas, elas foram tudo, elas foram mulheres. É Luísa Bairros. Luísa Bairros foi mestre em Ciências Sociais e um grande nome do ativismo e da militância negra brasileira. Ela fez parte do movimento negro, principalmente se institucionalizando, e foi fundamental para o avanço das pautas negras no Brasil. A Luísa foi uma das leituras mais tardias que eu acabei fazendo. Eu li um artigo que ela publicou em um momento que eu estava procurando muitas respostas e que eu estava muito confusa com a quantidade de informações que eu estava recebendo. Ler esse artigo fez com que eu não só conseguisse as respostas, como me interessasse ainda mais pela trajetória dela. Esse artigo, que já fica como primeira indicação da Luísa Bairros e que o PDF vai estar aqui na descrição do vídeo, é o texto Nossos Feminismos Revisitados. Ele é bem curto e didático e ele passa por vários conceitos importantíssimos para a gente compreender as coisas num campo macro com muita criticidade. O legado de Luísa Bairros é gigantesco, nós temos que conhecer a história dessa mulher. Ela participou, por exemplo, ativamente do Movimento Negro Unificado, a instituição negra mais relevante no final da década de 70 no Brasil. Ela trabalhou em programas da ONU contra o racismo. Ela discutiu e debateu muito a violência contra a população negra, o racismo institucional e a questão racial com uma pauta nacional, não só dos movimentos negros, que era algo que foi construído e, na verdade, até hoje a gente tenta dizer que o racismo não é um problema só de quem é negro. Ela foi um grande nome em um momento de muita luta e todos nós colhemos os frutos do que Luísa Bairros e todos seus contemporâneos fizeram.
A terceira mulher negra brasileira acadêmica que eu admiro muito e quero indicar é Lélia Gonzalez, obviamente. Ela se graduou em História e Filosofia e foi doutora em Antropologia Social, sendo um dos grandes nomes do ativismo e da intelectualidade brasileira, elaborando seu pensamento a partir de uma perspectiva afro-latino-americana, ou como ela mesma denominou, ame-africana. Eu lembro que eu conheci a Lélia quando eu comecei a acessar as minhas primeiras leituras sobre questões feministas negras, sobre o movimento negro brasileiro, porque ela é muito, muito citada. Para além dos textos e conceitos, de toda a bagagem intelectual que ela tem, toda a obra que ela deixou pra gente, o que me encantou muito no pensamento da Lélia Gonzalez foi a linguagem. Eu estava no auge da universidade, me matando para escrever da forma como os professores diziam que eu devia escrever, para desconstruir o argumento do autor como os professores diziam que eu devia desconstruir, até que eu li Lélia, e quando eu li eu fiquei uau! Porque apesar da linguagem dela ser muito embasada e também acadêmica, é muito humana, subjetiva e às vezes até coloquial, o que na universidade, nossa, é impensável. Você nunca pode falar em primeira pessoa, tem o distanciamento do objeto. E ela inverteu toda essa lógica, ainda não saindo da academia. Isso pra mim foi sensacional. E tem uma citação muito famosa dela que demonstra muito isso, além de tudo que ela já escreveu, que é o começo do artigo Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira de 1984. Eu vou ler pra vocês. Abre aspas. E o risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as implicações, exatamente porque temos sido falados infantilizados, que neste trabalho assumimos a nossa própria fala, ou seja, o lixo vai falar, e numa boa. Enfim. A primeira leitura da Lélia Gonzalez que eu acho legal você conhecer. É um artigo fundamental de 1988 chamado Por um Feminismo Latino-Americano. E o incrível desse texto é que ao mesmo tempo em que ele tem 1000 referências à psicanálise, à história, ele é uma crítica muito ferrenha ao movimento de mulheres brancas que excluía mulheres negras e ameríndias. O legado da Lélia é infinito, mas para mim foi a possibilidade de me enxergar outras possibilidades de construção acadêmica enquanto uma pessoa que está na academia e ao mesmo tempo a consciência de que somos mulheres negras brasileiras e dentro do Brasil nós nos encontramos na América Latina, que mantém outras relações com o resto do mundo. Então foi a possibilidade de me pensar massivamente enquanto uma afro-latina. Enfim, Lélia Gonzalez é leitura obrigatória, tudo que ela escreveu, tudo que ela fez, tudo que ela foi. É uma mulher que eu admiro muito, muito, muito. A quarta mulher negra brasileira acadêmica que eu admiro muito e quero que vocês conheçam é Nilma Lino Gomes. A professora Nilma é mestre em educação e doutora em antropologia social. Ela é autora de diversas obras na área da educação, foi a primeira reitora negra de uma universidade brasileira e ministra de promoção à igualdade racial no governo da Dilma. Eu conheci a professora Nilma no mesmo momento da faculdade em que eu estava refletindo sobre a estética, justamente porque eu estava refletindo muito sobre questões políticas e eu já vivia a estética e de repente eu senti a necessidade de achar respostas acadêmicas e conceitos para o que eu já vivia, para minha relação com o meu cabelo, com a minha imagem, etc. E foi nessas pesquisas que eu encontrei um de seus livros, o Sem Perder a Raiz, Corpo e Cabelo como Símbolos da Identidade Negra. E eu comentei um pouco sobre esse livro no vídeo A Importância da Estética e Autoestima Negra aqui no canal. E esse é um livro que eu indico muito que você leia. Eu não li ele inteiro, eu li trechos no período em que eu li. E eu acabei lendo muito a professora Nilma na época em que eu fiz parte do PIBID, que é um programa de iniciação à docência na universidade, em que eu tinha que fazer estágio e era muito incrível. E o livro que eu li dela foi O Movimento Negro Educador, Saberes Construídos nas Lutas por Emancipação, em que ela une questões próprias da pedagogia e de processos pedagógicos a toda a bagagem histórica e ancestral dos movimentos negros. Mas o texto que eu quero indicar dela para vocês não é esse, é o mais inicial, que é um artigo, na verdade, que é alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil, uma breve discussão. Nesse artigo, que é incrível e eu deixo ele sempre perto de mim quando eu quero acessar algum conceito de uma forma mais forte, ela trabalha vários conceitos das discussões de relações raciais no Brasil de forma muito clara, muito elaborada, fazendo referências a muitos outros autores, e foi nesse artigo também que eu conheci muitos outros autores negros brasileiros. O PDF dele vai estar aqui embaixo e vale muito a pena ler, até porque ele também é mais curto, didático, simples de ser acessado. E pra mim, o legado de Nilma Lino Gomes, que ela segue construindo, obviamente, além de ter sido a primeira reitora negra de uma universidade,
é toda a sua produção acadêmica, né? Que são muito, muito, muito embasadas, muito elaboradas. E o que eu gosto da leitura da Nilma é que eu nunca me sinto perdida. Ela traz todas as referências possíveis e tem uma forma de construir o pensamento dela muito enganchada. E a quinta mulher negra brasileira acadêmica que eu admiro muito e quero compartilhar com vocês nesse vídeo, com certeza você já conhece, mas eu acho que é importante ela estar nessa lista, é Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro é filósofa formada pela Universidade Federal de São Paulo, minha universidade. Ela é ativista e escritora, grande nome do movimento de mulheres negras contemporâneas. E o primeiro contato que eu tive com a Djamila Ribeiro foi o mais pessoal dessa lista inteira, porque eu conheci a Djamila quando eu tava entrando na universidade, eu acho que ela estava finalizando o mestrado dela. Eu participei de um coletivo, de um núcleo de estudos muito importante, que só depois eu fui descobrir que ela foi uma das fundadoras originais, que era uma PO, um núcleo de estudos sobre raça, gênero e sexualidade. Foi lá que tudo fez sentido pra mim. E eu fiz vários mini cursos, porque ela estava sempre presente nas semanas de ciências sociais ou de filosofia, eu sempre escutava ela falar. E foi com a Djamila Ribeiro que eu conheci a Lélia Gonzalez, porque eu ouvi ela falando sobre a Lélia logo no começo. E a primeira leitura da Djamila Ribeiro que eu indico pra você que talvez nunca tenha lido ou tenha curiosidade é o Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Esse livro é uma coletânea de artigos que ela escreveu de 2014 a 2017. E o mais incrível é que eu vi todos esses artigos sendo publicados na Carta Capital, online, e depois de ter eles todos num livro é muito incrível. Mas eu também quero fazer uma segunda indicação, que é O Que é Lugar de Fala, da Djamila, que é uma obra que você com certeza conhece. É um livro de, gente... quantas páginas? 100 páginas no máximo. E é muito importante porque tá vendo uma grande distorção, não só do conceito, que é histórico e tem um peso, uma importância muito grande, mas da própria fala da Djamila, em que lugar de fala está sendo traduzido como uma experiência individual ou como vivência, quando na verdade ele é sobre lugares de poder e silenciamento dentro de uma estrutura racista. É macro, não é micro, então vale a pena ler. E o legado que a Djamila Ribeiro vem construindo, com certeza, é o fato de ser uma das mulheres negras mais lidas no Brasil, uma das mulheres mais lidas do Brasil. O fato dela estar utilizando tudo isso para amplificar ainda mais a voz de intelectuais negros e negras tão potentes e incríveis quanto ela, como Joyce Bert, Carla Cotirene, Juliana Borges e muitos outros na coleção Feminismos Plurais. O fato dela também ter sido grande responsável por letrar uma geração inteira a respeito de questões de gênero e raciais, porque eu acho que ela conseguiu dar acesso e corpo a discussões muito complexas, a grandes conceitos que eram muito desenvolvidos ou no ambiente acadêmico ou em movimentos sociais muito institucionalizados e acabavam não chegando às grandes massas, e ela com muitas outras pessoas no mesmo momento conseguiram fazer isso usando as redes sociais, na época usando muito Facebook. E eu lembro até hoje, em 2014, foi no programa do Bial, e depois as coisas, muita coisa mudou ali, né? Depois que ela foi naquele programa falar sobre feminismo negro. Esse movimento de ter falado o que ela falou em rede nacional criou uma demanda muito grande, demanda essa em 2014, pensando aqui, que com certeza eu tentei meio que responder em 2015 criando meu canal. Enfim, Djamila Ribeiro merece ser muito aplaudida, muito admirada, mas acima de tudo, ela merece muito o respeito de cada um de nós. E essas foram as 5 mulheres que eu admiro muito e que transformaram a minha visão política, acadêmica e me tocaram de forma pessoal durante a minha trajetória. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conhecido. Manda para alguma amiga, para alguém que está querendo começar a ler algumas questões, não tem referência. São textos mais simples esses que eu separei. Fico feliz por estar indicando todas essas mulheres num dia tão importante pra gente. E é certo que tanto o movimento de mulheres negras não é homogêneo, assim como o movimento negro nunca foi homogêneo. A gente tem várias perspectivas, afinal, estamos num país gigantesco, né? E eu acho que é sobre ler muito, ler todos e compreender quais são as várias formas de enxergar a realidade negra brasileira hoje e anteriormente. Afinal, né, a gente vive o que já construíram pra gente. E assiste a playlist do YouTube Black Brasil para você conhecer quem são as pessoas que os youtubers negros que produzem conteúdo para essa plataforma admiram. Faça um vídeo também, você, criador, criadora de conteúdo, dizendo quais são as 5 pessoas negras que você admira. E vamos crescer essa grande playlist de referências e potências que nós temos aqui pra gente acessar e aprender. Se inscreve no canal, deixe um grande like e até o próximo vídeo.